Eu sou a Krika. E eu sou a Lia. Esse é o podcast Bastidores e Bafos. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre tudo que nos atravessa ao longo dos nossos dias, que não são tão diferentes dos seus, mas que rolam os bastidores e uns bafos que vou te falar. Além disso, vamos falar também de arte e cultura, afinal, somos artistas. E esse assunto tem muito pano para manga. Então, a gente espera vocês toda quarta-feira, aqui mesmo, nos Bastidores e Bafos. Bom dia, boa tarde, boa noite, amiga. Porque a gente tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que horas as pessoas estão vendo a gente, né? Mas, amiga, vamos falar sobre amizade hoje? Vamos ser mais amigas ainda hoje? Bora falar disso, porque esse assunto tem muitas camadas, né, Lia? Nossa, muitas. Por exemplo, esse podcast existe também por causa da nossa amizade. Exatamente. É muito bom e muito lindo. Exatamente. E aí a gente achou uma boa ideia trazer esse tema para vocês, que afinal de contas é o que a Cris falou. Amizade, muitas possibilidades. Ou não, né? Tudo depende. Então, assunto polêmico. Pode ser que seja coisas boas ou coisas ruins, mas durante a nossa troca aqui, né, Lia, a gente vai desenrolar essa história. Exatamente. Bom, para começar, né, amiga, vamos pensar um pouquinho aí no rolê de pessoas que vêm e que vão na nossa vida e que não necessariamente acabam virando amigos, né? A gente sabe que na vida de todo mundo, não só na nossa, existem pessoas que vêm e vão, né? Chegam ali, fazem parte da nossa vida por um período, são importantes por aquele período, e aí a vida acontece, o mundo anda, as coisas rolam, e essas pessoas acabam passando, né? Passam mesmo, assim, são muito de passagem, assim. E não quer dizer que essas pessoas não tenham sido importantes, de certa forma, elas podem ter marcado ali, mas elas tiveram a importância naquele momento específico da nossa vida, né? E algumas outras pessoas não. Elas passam, poderiam ter só passado, mas acabam ficando de alguma forma e virando amigos, né? E não necessariamente essas pessoas que vão não sejam amigos também, né? A gente tem uma vivência, no geral, assim mesmo, que a gente passa muito por isso dessas pessoas que vão e vêm, né? Porque a gente convive com muitas pessoas, a gente conversa com muitas pessoas, a gente trabalha com muitas pessoas. E isso faz esse fluxo muito grande, né, de movimento de pessoas. Quantas vezes eu falei a palavra pessoas nessa frase? Mas na nossa vida, né? Então, assim, como é que é isso para você, amiga? Cara, esse tema, amizade, eu acho que eu gosto de partir de um ponto de vista, assim, Lia, que nem você falou, que é de pessoas que vão, pessoas que vêm, mas quando que a gente teve essa percepção? Porque quando eu gosto muito de lembrar, que eu acho que é legal falar, do começo das amizades. Como que começamos a ter amizade? Que é, acho que nessa relação que a gente tem de convivências humanas a partir da infância e da adolescência, né? Acho que a gente tem as primeiras convivências que a gente pode dizer que é aquela pessoa que você tem amizade. Por que que você fez amizade com aquela pessoa ali? Porque quando a gente é criança e a gente tem amigo, a gente se conecta de alguma forma porque a gente tem algumas coisas que a gente gosta de estar junto. E simplesmente sem cobrança nenhuma, assim, a gente está junto, né? Então, eu acho que a minha percepção com relação hoje em dia sobre essas amizades que elas estão com a gente já por um período, outras que chegam, outras que vão, tem a ver com essas etapas da nossa vida, sabe? A gente, quando era criança ou adolescente, e hoje, a nossa fase adulta, o que faz a gente conseguir ser amigo das pessoas, né? Ou as pessoas serem nossas amigas. Uhum. Sinto que as amizades que eu tenho na minha vida hoje em dia tem a ver com as coisas que
os valores, assim, sabe? Tipo, acho que a gente tem valores parecidos, assim. Sim. E eu sinto que essa conexão de amizade, ela é muito única, ela é muito maravilhosa, porque você se sente bem com a pessoa que está ali com você na sua amizade. E nas minhas amizades, quando eu sinto isso, é que vale a pena estar com aquela pessoa, sabe? Eu geralmente não sou o tipo de amiga que saio da vida da pessoa sem motivo, entendeu? Tem que ter um motivo muito grande para eu poder simplesmente não querer mais estar convivendo com aquela pessoa ou não querer mais conversar. Isso é muito doido, né? Isso que você falou, assim, do que conecta a gente quando a gente é criança, adolescente e tal, né? Mas, assim, de certa forma, é sempre alguma coisa que está relacionada às semelhanças, né? Tipo, tem alguma coisa que conecta ali. Pode ser questão de propósito, pode ser porque você gosta de rosa e eu também gosto de rosa, né? Quando a gente é criança, qualquer coisa é motivo para ser amigo, né? É Sim. muito isso, assim. Mas eu vou ser muito sincera que eu não lembro muito de amizades da infância. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, mas eu não tenho amigos de infância ainda. Tipo, não que essas pessoas tenham deixado de ser minhas amigas. Se eu encontrar com elas na rua, é claro que eu vou cumprimentar, é claro que eu vou ficar feliz. Mas eu perdi tanto o contato com essas pessoas que hoje eu nem sei onde elas estão, sabe? Tipo, até sigo algumas pessoas, assim, tenho algumas pessoas ali no meu Instagram e tal, mas não são pessoas que eu converso mais, sabe? Pessoal de adolescência, até tenho alguns amigos ainda desse período da adolescência, e eu percebo que quem ficou mesmo foi o pessoal de quando eu era mais adulta. Por quê? Eu também percebo a minha maturidade e a forma de eu interagir com as pessoas mudou bastante também, né? Terapia chama, né? Em alguns casos. No meu caso, basicamente é isso, assim. Diferente de você, que é uma pessoa que é difícil sair da vida das pessoas, não é que eu saio. Sem perceber, eu faço isso. Como? Eu simplesmente eu não sou a pessoa que vai atrás, eu não procuro muito, sabe? Então, sem eu perceber, eu acabo perdendo o contato com a pessoa e acabo deixando de ver. Mas não quer dizer que ela fez alguma coisa, às vezes quer, Você mas não é sempre. que você, então, é uma pessoa que geralmente, assim, tem esse lugar que você conseguiu identificar em você, né? Que Eu é sou, eu sou muito desligada. Não é, eu sou uma pessoa que é horrível o que eu vou falar, mas eu, eu não sou uma pessoa que sente saudade com facilidade, entende? Porque eu acho que eu tenho TDAH, né? Eu tô ainda eu tô refazendo todos os meus laudos, né? Ansiedade eu sei que eu tenho, eu sempre tive, mas a questão do TDAH existe aí, talvez, né? Porque, assim, tem alguma coisa aqui que não tá muito nos conformes da neuronormalidade aí. Tem alguma neurodivergência? Tem. O que é? Eu não faço a menor ideia, eu vou descobrir em algum momento, mas não que isso seja importante. Mas o fato é, eu não sinto saudade com muita facilidade. Para eu lembrar de sentir saudade, eu tenho que estar há um período sem ver a pessoa, sabe? Então, de vez em quando, eu tô assim, para. Nossa, faz tempo que eu não falo com fulano. Eu vou mandar um oi. Mas, assim, eu tenho percebido isso dos últimos. É horrível, gente. Eu vou falar uma coisa que não façam como eu, que não é legal, tá? Eu tenho percebido que eu sou assim faz uns 4 anos, assim, não mais, vai, uns 5 anos, que eu tenho percebido que, nossa, meu Deus, eu não fico cultivando as coisas, não fico indo atrás, né? Tipo, as coisas vão acontecendo, as pessoas que eu convivo todos os dias, ótimo, maravilha, mas as pessoas que eu amo muito, que eu não tô mais convivendo, e aí, né? Então, assim, eu percebi esse padrão em mim. E daí eu tenho ido atrás, porque eu percebi que eu tenho amizades que também são assim. Então, se isso eu é não muito for ou o outro não vier, ninguém vai para lugar nenhum e ninguém se vê, sabe?
Então, eu tenho começado a fazer esse movimento de oi, tudo bem? Você tá viva? Tô te mandando um oi para falar que eu te amo, que eu tô com saudade, que eu lembro que você existe, sabe? Então, eu tenho algumas amigas que eu tenho esse comportamento, que são pessoas que faz tempo que eu não vejo, mas que se eu ver, eu vou infartar de tanta alegria, sabe? Assim. Isso é tão legal. É como se você, essa sensação que eu acho que na amizade, nas amizades legais que a gente tem na vida, é justamente isso. É você sentir como se você tivesse visto a pessoa ontem, mesmo se você não tivesse se visto, né? Ou se falado. Mas, Lia, isso que você falou é muito legal, porque é uma característica sua. E que quem é seu amigo ou sua amiga vai entender. E eu acho que é isso que é legal da gente pontuar, porque nessa fase que a gente está hoje, que é a fase adulta, e sendo as pessoas que a gente também se tornou, trabalhando do jeito que a gente trabalha, que a nossa vida é um pouco diferente da maioria das pessoas, a gente entende esse nosso movimento com a gente mesma, dessa característica, às vezes, de não sentir saudade, de não, às vezes, estar ali o tempo todo falando com a pessoa. E não é porque você não faz isso que você é uma pessoa ruim. É isso que você falou. Quando você está junto, você está junto. Isso que importa. É o tempo de qualidade, né? É muito isso, assim. Porque essa coisa de tempo de qualidade, amiga também, né? Vamos combinar? Que não tem coisa mais triste do que você tá sem ver a pessoa, faz uma cota e as pessoas ficam só no celular e não se falam. Não, gente. Isso é péssimo, péssimo. Sabe? Então, assim, vamos aproveitar o tempinho que a gente tem junto com as pessoas que a gente ama pra viver junto com essas pessoas, né? Tipo assim, é isso, né? E bora. E, assim, tem um termo, né, que estão falando aí, que acho que a gente já pode puxar para isso, já começar a falar, que é essa amizade de baixa manutenção. Sim. O que é esse negócio, para começar? Porque, para mim, né, é assim, você falou um pouco da sua característica como uma amiga, né? Eu vou falar um pouquinho como eu funciono também nas minhas amizades. Como eu disse, eu sou uma pessoa que geralmente eu cultivo as minhas amizades. Eu cuido como se fosse um jardim mesmo, só que de um jeito muito tranquilo e calma, porque eu posso dizer aqui que eu consegui, assim, quando eu comecei a ver esses termos na internet falando de amizade de baixa manutenção, algumas pessoas meio que falando isso de uma forma mais naturalizada, que eu entendo que é complicado, tanto baixa quanto alta. Acho que não tem que existir isso. Eu Tem acho que ter que não amizade, né? existe amizade, isso. Amizade é amizade. O que eu sinto é que, assim, às vezes, quando a gente está no momento de vida que a gente está hoje, que é a fase adulta, a gente tem aqueles amigos que a gente pode contar. E quando eu falo de cultivar o meu jardim de amizade, que é difícil eu sair da vida daquelas pessoas que eu gosto muito, é porque todos nós nos cuidamos. A gente se fala de vez em quando, a gente está na vida um do outro de vez em quando, não necessariamente grudados o tempo todo, Uhum. mas a gente se curte muito, assim, a gente fica feliz pela conquista um do outro. A gente faz questão, às vezes, de estar junto, de estar num aniversário, de estar num encontro, no almoço, enfim. Em algum momento que para a gente é importante. Porque eu também sou seletiva para caramba, amiga. Então, assim, eu sou ruim nessa parte. Para alguém entrar na minha vida vai ser difícil, porque eu mantenho as pessoas que eu já confio, porque infelizmente é uma coisa séria. Importante falar aqui que existe dentro das amizades pessoas que querem se aproximar também, mas que a gente, assim, né, não dá para ser amiga daquela pessoa, por mais que a pessoa queira ser sua amiga. Desculpa aí, gente que está me ouvindo, mas é assim que eu funciono. Se você está na minha vida, cuida, porque eu cuido de você. Se eu desistir, é para sempre, entendeu? Porque eu sinto também as energias em volta de mim. Acho que quando a gente começa a ficar mais madura,
A gente tem, pelo menos eu que sou desse jeito, né, bem seletiva. É por isso que quem está comigo na minha vida, basicamente, eu trago essas pessoas de longa data, né? A gente vai falar mais desse tema mais para frente, mas eu tenho amizades de longa data que são pessoas que cresceram comigo e que foram para rumos da vida totalmente diferentes dos meus, mas que são pessoas que eu gosto muito de estar junto, sabe? Uhum. E nem sempre a gente está toda hora junto, conversando, se falando e tudo mais. E eu sinto que esse negócio de baixa e alta manutenção é um bagulho que parece que ficou muito tudo no mundo do trabalho. A gente vive muito nossas vidas diárias de trabalho, porque a gente não tem tempo. Parece que isso virou mais um job. Eu olho isso. Eu acho que eu vejo diferente, sabe? Eu vejo essa questão. Eu sinto um pouco isso, assim, só para concluir. Uhum. Que talvez esse negócio tira um pouco assim a gente de um lugar que é de uma responsabilidade mesmo, assim, sabe? Tipo, não é porque você não tá vendo seus amigos todos os dias ou falando com eles todas as horas que você tem uma baixa manutenção. Tipo assim, é fácil ser meu amigo, não precisa falar com o amigo toda hora. Tipo, para mim é uma coisa assim natural da vida adulta, a gente às vezes não ter mesmo tempo para estar junto ou falar, e é isso. E acho que as pessoas têm que lidar com isso de uma forma mais ok. E não virar mais um rótulo, sabe assim? Então, é mais ou menos o que eu ia falar, porque assim, tipo, eu vejo que essa coisa de amizade de baixa manutenção, né, esse termo que a galera tá usando agora, gente, o nome disso é amizade de vida adulta. Não é amizade de baixa manutenção. É amizade de vida adulta. É amizade de quem trabalha. É amizade de quem cuida de casa. É amizade de quem tem filho, né? Quando você é adolescente, você é a criança, você tem tempo de estar com os amigos, você tem tempo de conviver com as pessoas, muito mais do que você tem no seu dia a dia de quando você cresce, né? Então, assim, colocar isso como uma amizade de baixa manutenção, eu acho que é um termo muito errado, porque não é isso, né? É o fato de pessoas que cresceram e entenderam que além de terem amigos, elas também têm uma vida. Isso significa, eu tenho que dar manutenção em tudo, né? Consequentemente, eu tenho que separar espacinhos e momentos da minha vida para cuidar dessas coisas. Então, não é que é baixa manutenção, é a amizade de vida adulta, é a amizade de pessoas maduras que entenderam o momento que elas têm e precisam estar na vida uma das outras, sabe? Então, baixa manutenção, muita gente fala, né, que é amizade de curtida no Instagram ou de TikTok ou APQP, né, de rede social. Porque é muito isso, né, também, porque acaba sendo isso, assim, você vai lá, você só curte um story do seu amigo e acha que isso é amizade. Gente, não, não é. Isso Gente, não é, não né? é. Eu acho que, assim, amizade não é uma curtida, assim como paquera, para quem faz, quem tá nesse rolê, também não é curtida e comentário de Instagram, né? Tipo, é outro rolê também. Então, assim, eu vejo a amizade hoje, né? Eu acho que eu sempre tive essa coisa de estar fazendo várias coisas, independente da época. Então, eu sempre acho que isso também foi um motivo das pessoas não fixarem tanto. Porque eu não era aquela adolescente ou aquela criança que ficava dentro da casa do amiguinho o tempo todo, sabe? Eu não fui essa pessoa. Então, era aquela coisa de, hoje eu tenho tempo, eu vou, não tenho tempo, eu não vou, né? Tenho coisa para fazer, e tenho uma mãe que trabalha, e também tinha todo esse rolê, né? Que não dava para ficar, né, o tempo todo ali junto com as pessoas. E o que eu percebo com relação às amizades que eu tenho depois de adulta, que são amizades que ficaram mais, né? A gente se conhece, amiga, tem quanto tempo? Já uns 12, 13 anos que a gente se conhece? Nossa, acho que é mais, Lia. Por aí para mais. Disso para mais. Eu percebo que as minhas amizades que eu tenho depois, vamos lá, dos 30 em diante, né? Dos 25 em diante, sabe? Tipo assim, não é uma pessoa tão jovem, tão
imatura e inconsequente. As amizades que vieram depois disso, né? Dos 25 em diante, assim. São as amizades que eu cultivei melhor e as amizades que ficaram por mais tempo, né? Primeiro porque eu acho que todo mundo entendeu que temos infinitas responsabilidades na vida e que o tempo que a gente tem destinado para aquilo é muito mais curto do que a gente teria antigamente, né? E segundo é porque são pessoas que, na grande maioria das vezes, respeitam o espaço um do outro e entendem também isso, sabe? Porque é muito complicado quando as pessoas não querem entender a sua vida. Porque, amiga, vamos combinar que final de semana, na grande maioria das vezes, pra gente, é quando a gente tá mais cheio de coisa para fazer, né? É. E é quando a maioria das pessoas quer se reunir para fazer alguma coisa. Exato, sim. Então, fica mais difícil estar disponível nesses momentos. Então, as minhas amizades, mais amizades, e que já sabem de todo o rolê, são as pessoas que me mandam mensagem com muita antecedência, do tipo, ó, eu vou fazer alguma coisa dia tal, já marca aí pra gente estar junto, né? Porque são coisas que são importantes, a menos que seja alguma coisa mais ok, do dia a dia, não tem tanta importância, mas geralmente quando é um aniversário, um casamento, uma coisa, né, alguma coisa mais importante assim, geralmente as pessoas avisam um pouco antes, porque daí eu já me comprometo com elas, né? Porque também tem muito isso, o seu comprometimento com aquele seu amigo que tá te dando aquela oportunidade de estar com ele. A partir do momento que você não se coloca como comprometido com aquela pessoa, você também deixa de nutrir essa amizade, né? Então, assim, eu percebo que eu fico um pouquinho mais afastada ali, né? Fico um pouco mais na minha. Mas eu tento fazer o que eu falei para você, de lembrar de vez em quando. Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que é na mesma vibe que eu, só que ela tem um problema maior. Nem internet essa infeliz usa. Então, o que que acontece? Não, gente, eu tenho vontade de pegar pelo pescoço. Porque, assim, eu sou amiga dos memes. Amiga, você sabe que eu sou amiga dos memes. Eu adoro mandar coisa. Eu adoro, gente. Pra mim, A nossa mandar conversa de meme. gatos aqui no DM, minha gente. Olha, nós duas somos gateiras, Eu então. mando coisa que eu vejo pela DM, entendeu? Pra mim, isso também é uma forma de eu mostrar pra você que eu lembro que você existe, entendeu? Então, ali. Isso é legal também, dependendo da sua convivência, que você tem ali, uma intimidade, né? Porque também tem isso, às vezes você não manda isso para todo mundo. Não, eu não mando pra todo mundo, definitivamente, porque é uma parte minha que é muito imbecil. Só algumas pessoas específicas têm acesso a esse lado. Entendeu? De ter acesso às coisas idiotas que eu acho engraçado, porque eu sei que eu tenho um humor um pouco tonto de vez em quando, entendeu? Ou uns bichinhos que eu acho bonitinho, que eu quero compartilhar porque é bonitinho, e assim vai. Mas isso é legal porque isso demonstra também para quem você pode mandar que te aceita do jeito que você é, porque a amizade é isso. Sim, exatamente. Então, para ela, eu não consigo nem fazer isso, porque ela não tá num lugar nenhum. Aí eu mandava, via que essa ser humana não respondia nunca. Mandei mensagem uma vez para ela, falei, amiga. Ela, ai, amiga, não tô entrando mais em rede social, não tô vendo nada. Então, assim, se eu quero falar com ela, eu tenho que ligar, eu tenho que mandar mensagem no WhatsApp dela, porque senão a gente não vai se falar. E amanhã a gente vai fazer? A gente vai se ver amanhã. Por quê? Porque eu olhei esses dias e falei, meu Deus, já faz uns 4 meses que eu não falo com ela. Daí mandei um, oi, amiga, tudo bem? Você tá viva? Eu tô viva, quero te ver. Vamos se ver? E foi isso, foi ela falando, nossa, eu tava pensando em você esses dias também, então vamos se ver. Rola isso. Existem pessoas que são assim e que a gente tem que achar desse jeito. E o que você falou, são as pessoas com quem a gente pode contar, né? Porque a pessoa sabe que você não deixou de esquecer, não esqueceu dela, né? Por conta disso. Aí o que eu queria puxar agora para nossa fala aqui, que sobre essas coisas todas de amizade que você falou, né? Que você tinha essa dificuldade de ter esses amigos, manter esses amigos de longa data. Eu já sou o contrário, eu tenho amigos de longa data, eu tive essa convivência que foi essencial na minha infância. Inclusive, eu tenho uma única amiga desde os 4 anos de idade, que a gente é amiga até hoje, que é a Adriana. E a gente não é amiga, a gente é irmã, sabe? A gente não se considera amiga, a gente se considera irmã.
E foi num período muito importante da minha vida, porque como eu desde criança moro aqui em Budas Artes, e estudava em São Paulo, e o bairro que eu estudei primeiro foi o Campo Limpo. A minha educação física, quando chegou nessa fase que eu tinha que fazer educação física, eu estudava de manhã, só que a educação física era à tarde. Então, não tinha como eu voltar para minha casa, aqui no Imbu, e ir para a educação física. Então, a minha mãe e a mãe da Adriana combinaram de eu ficar lá, porque a Adriana também não tem irmã, né? Ela tem 2 irmãos meninos. Então, basicamente, assim, eu ficava 2 vezes por semana na casa dela e era um momento muito legal da nossa vida, assim. E aí, para mim, foi muito importante ter esse movimento, essa construção, essa conexão, sabe? Porque realmente a Adriana e a família dela viraram parte da minha vida e da minha família. Aí também tem as minhas amizades também do meu bairro, né? E aí, o que eu entendi? Você estava falando das suas amizades, essas coisas que você não teve mais cedo, e eu entendi que as minhas amizades são meio que setorizadas. Tipo, eu tenho amizade de infância, tenho amizade de trabalho, tenho amizade do meu mundo artístico. E agora eu vi a moto passar. É isso que acontece, a gente mora do lado de uma avenida, gente. Eu moro do lado de uma avenida, tá? Eu não tenho um estúdio e vocês estão ouvindo. De vez em quando vocês vão ouvir o caminhão que tá dando ré. É isso. E aí, quando eu começo a perceber, né, que eu entendi que existe amizades em lugares diferentes, incluindo também uma parte da minha vida que agora é super novo isso que está acontecendo na minha vida, que eu sei que poucas pessoas têm, e eu tenho uma família grande, e eu tenho primos próximos da minha idade, e a gente também está construindo isso agora, juntos, assim, tendo uma aproximação maior, porque a gente não tinha, né? Então, eu entendi, assim, que tem momentos da minha vida que essas coisas foram se firmando cada vez mais. Tirando a amizade de infância, que é assim, por exemplo, eu tenho um grupo de amigas de infância que a gente se dá super bem. Mas eu entendi que teve momentos na nossa vida que a gente teve que trocar ideia porque eu era muito cobrada. E isso é muito importante falar aqui. Porque como eu decidi ser grafiteira, designer, ilustradora e fazer um movimento da minha vida um pouco diferente das minhas amigas, parecia que eu não estava me importando com elas. E eu era muito cobrada, muito cobrada. Ah, porque você nunca pode. Ah, porque tudo é agenda. Quantas vezes eu ouvi isso? E aí, eu comecei a pegar um ranço, uma raiva. E aí teve momentos que a gente teve DRs, teve momentos que a gente teve que brigar, teve momentos de discussão, teve momentos super chatos e que eu comecei a pensar realmente sobre amizades que valem a pena. O que dá para manter, o que não dá para manter na nossa vida. E eu percebi que se as minhas amigas não me aceitam do jeito que eu sou, é problema delas, não é meu problema. Quando esse sentimento de cobrança começa a ficar mais evidente, nesse meu momento de vida que eu escolhi para mim, eu tive que conversar com as minhas amigas e falar de verdade para elas o quanto isso me afetava. Porque eu nunca cobrei ninguém de nada, eu não cobro elas por elas não participarem da minha vida artística efetivamente, indo nas coisas que eu participo e tudo mais. E quando a gente tem uma amizade assim de longa data, que você tem a abertura para falar essas coisas, o que acontece? O que aconteceu com as minhas amigas? Elas se sentiram muito mal. Foi um dia que começaram a chorar, pediram desculpa para mim, porque isso é uma amizade verdadeira. E aí eu entendo que eu quis levar adiante essa amizade, por exemplo, de longa data, porque fazia sentido estar com essas pessoas também que não fazem parte só do meu meio artístico e tudo mais, porque elas trazem outras visões de mundo para mim. São pessoas que podem falar algumas verdades na minha cara com carinho. Eu percebo que é isso, né, também. Tem certas amizades que falam coisas pra gente
que não é para não é para ajudar a gente a crescer, mas é para nos destruir. Então, isso já não é amizade, né? Exato, você falou isso. Identifiquei algumas coisas desse tipo e comecei a tirar da minha vida. Então, por exemplo, quando a gente vê hoje na nossa fase adulta, que a gente tem que conversar com algumas pessoas, por exemplo, que às vezes não entende o que a gente faz, ou não entende para onde a gente está indo, porque realmente o mundo delas é diferente do nosso, e se elas estão abertas a ouvir, a gente precisa falar. E aconteceu isso comigo. Eu falei, meninas, é o seguinte, a gente mudou, eu casei, eu sou adulta, eu tenho um outro trabalho, vocês também. Quantas coisas acontecem na nossa vida? A gente gosta de estar junto, para a gente é um momento muito gostoso de a gente se sentir bem, feliz, renovada, porque amizades é isso, né? Uhum. Estar perto das pessoas. Aí é estranho quando você não está mais afim de estar perto daquelas pessoas ali, e você começa a falar, mano, eu não quero mais estar perto. Esse tipo de comportamento está me incomodando, então acho que eu vou me afastar. Então é nesse momento que eu falo, se eu estou na sua vida, é porque eu quero muito estar com você. Agora, a partir do momento que eu saio, eu me afasto, é porque eu percebi que não vale mais a pena e porque também eu acho que a gente não está aceitando o outro como ele é. E a amizade não deve ser peso. A amizade é algo que a gente tem que levar de forma leve. Eu gosto. Sim. Sim, isso que você falou é muito importante, essa coisa de um entender o que está acontecendo na vida do outro, né? E das trocas mesmo, isso do poder falar, né? Isso é muito legal, assim, porque às vezes a gente precisa muito que alguém fale alguma coisa pra gente. Muitas vezes alguém já falou aquilo, mas a gente precisa de alguém de uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião, né? Ou a gente fez alguma coisa que tá naquela duvidinha, assim, tipo, será que foi legal? E você virar pro outro, o outro vai falar, olha, então, não foi tão legal. Acho que você poderia ter feito diferente. Porque eu acho que ser amigo não é passar só o pano rosa com glitter pro outro, sabe? É lógico que em alguns momentos, nosso amigo vai ter dado uma pisada na bola, a gente vai passar um pano rosa com glitter pra ele? Talvez. Talvez aconteça em alguns momentos acontece. Mas o legal é justamente a gente ter esse feedback com as pessoas que a gente confia, né? E não pegar aquilo como uma coisa horrível, sabe? Porque tudo tem também a questão da forma que a pessoa coloca também. É exatamente o que você falou. Eu acho que o fato também de eu não ter muitas amizades de longa data, além do fato de eu ser uma borboleta, né? Que é uma grande verdade. Eu acho que também eu sou muito, muito sociável. Sou facilmente, embora eu seja uma pessoa que tem um carisma durável, assim, com uma duração rápida, eu sou uma pessoa sociável. Eu sou muito sociável. Mas não necessariamente essas pessoas vão ser minhas amigas. Sim. Né? E daí entra no que você falou. Muita gente quer ser amigo e tal, não sei o quê. Gente, eu sou colega de muita gente. Eu conheço muita gente. Eu troco ideia com muita gente. Mas amigo mesmo, dá para contar no dedo quantos amigos eu tenho de verdade, sabe? E o que é engraçado para mim, que assim, aparece um denominante comum das minhas amizades. Os meus amigos são as pessoas que já vieram na minha casa. Eu não convido pessoas que não são meus amigos de verdade para virem na minha casa. Eu não vem na minha casa uma pessoa que é só um conhecido, sabe? Tipo, não, tem que ser meu amigo. Porque eu acho que a minha casa é meu ambiente seguro. Se eu tô abrindo a minha casa para você, é porque eu confio em você, porque eu acho que você pode compartilhar o meu lugar mais sagrado junto comigo, sabe? Então, assim, para mim tem muito essa questão. Eu escuto às vezes eu escuto das pessoas assim, quando você me chama pra ir pra sua casa? Uma pessoa que, tipo assim, eu vi ontem. Oi, querida. Exatamente. Pra mim já vem um. Oi, conheci você hoje, querido. Você tá bem louco que você vai pra minha casa amanhã? Só que nunca? Entendeu? É isso, assim, entendeu? Tipo assim, eu não sou a pessoa que convida todo mundo pra ir pra casa. E tem um grande detalhe, gente. Eu não são as pessoas que eu gosto, tá? Mas eu não gosto de receber visita.
de receber visita. Então, só vem na minha casa quem eu amo muito mesmo, porque daí essa pessoa, ela pode vir na minha casa pode estar bagunçada, cheia de pelo de gato, que ela não vai ficar olhando para os cantos e observando. Porque, para mim, essa questão da visita tem muita questão de, meu Deus, eu tenho que deixar tudo perfeito, eu tenho que deixar tudo maravilhoso, senão, meu Deus, e se a almofada não tiver do jeito certo, se o gato, sabe aquela coisa? Tipo assim, para mim, visita, ela entra num lugar que não é o lugar do amigo. Você entende a diferença entre uma coisa e outra? 100%, também passo pela mesma situação. Sabe? Então, assim, para mim é aquela coisa assim, amigo, pode vir. Porque assim, o amigo entende o meu rolê, o amigo entende que se minha casa estiver virada de ponta cabeça, é porque minha vida tá corrida pra caramba e eu não tô tendo conta de fazer tudo, sabe? E que tá tudo bem, tá tudo uma grande zona. Agora, a visita entra naquele lugar do colega, sabe? Sim. Aquele recorte da sua vida e que acha que tudo tá dentro daquele recorte. O amigo, ele tem uma dimensão que não é só aquele recorte, o amigo expande, né? Mas também tem essas amizades setorizadas que você falou, né? Tipo, e não sei você, mas eu também tenho muito assim, tem os amigos de trabalho, não sei o quê, mas bem dentro todas essas, tem aqueles que a gente sabe que, com essa pessoa, por mais que seja de trabalho, eu também posso falar sobre isso, isso e isso. Sim, não, Lia, mas né? Dentro dos setores, eu acho que tem uma coisa muito legal. Tem os amigos verdadeiros. Sim, exatamente. Colega, a gente não tem profundidade. Exato, é amenidades, né? É aquela coisa de amenidades. É aquela pessoa que até pode ter um posicionamento político diferente do seu, que você aguenta ela, entendeu? Você tá ali no dia a dia, no oi, tudo bem, e é isso, né? Agora, amigo não é assim que funciona, né? Amigo, a coisa tem que andar muito na mesma linha, senão parece que não dá certo, né? Sim. Por exemplo, a gente é amiga de arte, a gente é amiga do grafite. A gente deu as mãos umas para outras, assim, e ficamos. A gente conversa de coisas que a gente não fala só de trabalho, a gente fala de. Não, a gente fala da vida, a gente não é só amiga de grafite, né? A gente é amiga. Né? Tudo começou como grafite, mas aí as coisas foram escalonando e hoje estamos aqui fazendo um podcast. Pois é tanto que é isso, né? É isso, né? E, amiga, me diz uma coisa. Você sente ciúme de amigo? Esse tema é, para mim, um tema que sempre permeou as minhas amizades, assim, desde que eu observei, quando eu era criança, uma situação muito engraçada que eu vou contar aqui. Eu não tenho ciúme de amizade por causa disso. Acho que eu aprendi logo. Foi na escola, quando duas amigas minhas ficavam me disputando. Uma pegou no meu braço, a outra, ela vai comigo, ela vai comigo. Eu soltei das duas e falei, não vou com ninguém. E aí, porque eu senti, assim, cara, ao longo da vida, com relação a amizades que criam ciúmes um dos outros, assim. Eu sinto que rola uma imaturidade mesmo. Eu não sei se é porque eu sou uma pessoa desde muito nova, eu desenvolvi essa minha maturidade de convivência com as pessoas, né? Eu sempre fui muito, que nem você falou, uma pessoa muito sociável, muito de trocar. Mas eu sei quem são as minhas amizades a dedo ali, sabe? Por conta da minha seletividade. E aí, com o tempo, eu fui percebendo, conforme eu fui crescendo, algumas amizades que tinham ciúme, sabe? Assim, que não tinha necessidade de existir. A amizade que eu tinha com uma outra pessoa, ou a outra pessoa tinha amizade com uma outra pessoa, enfim. E aí eu fui percebendo que esse tipo de coisa, quando acontece, dificulta um pouco as relações das pessoas, né? Então, esse tipo de coisa não sinto, sabe, Lia? Não tem lugar dentro do meu coração para eu sentir ciúme de amizade. Para mim não tem lógica isso. Mas eu sinto que as pessoas que sentem isso, às vezes elas acham que é cuidado, mas eu acho que isso é insegurança mesmo. Eu acho que é dependência emocional, sabe? É medo de perder a pessoa que você fez amizade ali para outra, e não tem nada a ver, porque as pessoas podem ter amizade com milhares de pessoas, você não pode ser a única pessoa exclusiva na vida
daquela pessoa ali. Então, eu sinto que o ciúme de amizade é uma coisa estranha. Para mim é estranho. É onde rolou conflitos dentro de algumas amizades que eu já tive e que hoje não tenho mais assim aproximação. E eu olhando de fora, percebendo e falando para mim mesma assim que esse tipo de coisa a gente tem que tomar cuidado. Total. Você falou uma coisa que faz muito sentido. Eu acho que ciúme de amizade só faz sentido quando a gente é criança, né? Não faz sentido, mas é o que eu quero dizer no sentido de fazer sentido, porque você não tem maturidade suficiente para entender que aquilo realmente não faz sentido. É muito mais legal você ficar amiga do seu amigo, né? Do que você simplesmente ficar morrendo de ciúme daquela pessoa, né? Hoje eu percebo que a maioria das vezes que eu tenho a possibilidade de ter contato com amigos, de outros amigos, é muito mais legal, é muito mais enriquecedor, porque você conhece um outro lado daquela pessoa. Ou você conhece uma pessoa nova, né, que pode ser legal para você. E não necessariamente o amigo do seu amigo vai ser seu amigo, né? Tipo assim, mas existe essa possibilidade de troca, assim. Eu acho que a maturidade com relação ao ciúme, ela faz toda a diferença. Em todos os sentidos, né, gente? Ciúme não é uma coisa saudável, né? Uma coisa você... Acho que assim, num primeiro momento você fala, quem é essa pessoa, né? Tipo assim, só querer entender e um olharzinho meio, não sei se eu gosto de você, é normal num primeiro momento, porque você também tá querendo saber quem é aquela pessoa. Mas ficar numa relação de possessividade, né? Tipo, porque o ciúme nada mais é do que isso também, né? Do que, não, essa pessoa só pode ser meu amigo. Meu amor, em que mundo você vive? Você vai pegar essa pessoa e enfiar dentro de uma redoma de vidro que ela vai ser sua, só sua? Não vai, né? Tem muita gente que é assim, adulto, sabe? Existe muitas pessoas assim que fica tipo medindo as amizades. Ai, você é mais minha amiga do que fulano, porque eu te conheço há 300 anos e ele chegou agora. Tipo assim, você Gente, mas existem muitas pessoas, amiga, que chegam agora e que fazem uma diferença muito grande na vida da gente, sabe? faz mais presença no sentido de conectividade mesmo. Sim, Sabe? exato. Existem pessoas que você conheceu hoje que parece que você conheceu há anos, né? É lógico que ela É. vai ganhar a estrelinha da amizade com o passar do tempo ali, né, entre vocês, para vocês entenderem se é isso mesmo. Mas existem muitas pessoas que chegam assim, né, que só chegam e acabam ficando. E aí a gente volta naquele assunto que a gente estava falando lá no começo, que são as pessoas que ficam e as pessoas que vão, né? Por que algumas pessoas ficam, né? Tipo, dessa galera que chega, né? Que a gente tava falando agora, né? Tipo, chegou agora e ficou e já fez uma baita diferença, né? Às vezes é um posicionamento que aquela pessoa tem que vai de encontro certeiro com aquilo que você pensa e que vocês percebem que vocês têm muitos assuntos em comum, muitas coisas ali que fazem sentido, né? E o fazer sentido é no sentir mesmo da coisa ali, sabe? Tipo, que faz sentir, né? Que você sente, aquela pessoa sente, e que aí você fala, nossa, que pessoa incrível, né? Já é um amigo. Agora, existem pessoas que, legal, tá, pensa aqui assim junto comigo, ok. Mas ali já nem tanto, né? A pessoa se mostra em alguns posicionamentos ali de uma forma duvidosa. Essas pessoas acabam passando, né? E ali, quando o outro não, ele tem uma constância, né, naquilo que ele se colocou ali na sua frente. Tipo, teve um posicionamento, aconteceu uma situação X, aquela pessoa se posicionou de uma forma que você achou bacana. Você teve uma amostragem de personalidade suficiente para você falar, não, realmente, essa pessoa merece um voto ali de amigo, né? A estrelinha, o certificado de amigo, essa pessoa acaba ficando, né? Você sabe que você pode contar com ela para diversas situações. Agora, tem gente que é sua colega mesmo, por mais que o tempo passe, você conheça aquela pessoa há 500 anos, ela não vai escalonar, ela não vai para o amigo, né? Ela vai ficar ali naquele lugar e tá tudo bem também, não quer dizer que ela não seja importante.
ela faz o papel dela ali, você faz o mesmo papel na vida dela, acredite, porque não é diferente, né? O seu papel na vida dela. E todo mundo fica feliz, né? E a gente tem ali uma rede de pessoas, mas eu acho muito difícil uma pessoa que possa falar para mim, não, eu tenho realmente ali, sei lá, eu vou dar um número que para mim eu acho muito grande, tá? Tipo assim, eu tenho ali 30 pessoas que eu tenho certeza absoluta que eu posso contar sem sombra de dúvidas. Impossível. É impossível. Eu Eu acho também. muito difícil, gente. Não acredito em você mesmo. E aí, uma coisa que eu queria acrescentar sobre essa amizade que fica e as que vão é sobre falsidade, que é muito importante falar aqui. A gente cultiva, às vezes, uma amizade que, para nós, aqui, que está vivendo a verdade ali com a amizade, você está se doando, você está vivendo com verdade. Mas tem aqueles que te apunhalam pelas costas, e isso, infelizmente, acontece. E aí é o momento que você se afasta, ou no meu caso, eu tenho a tendência a me afastar da Sim, pessoa. eu também. E quando a pessoa percebeu, eu já estou bem longe. Ou quando acontece uma coisa que já aconteceu na minha vida, de você não acreditar que isso está acontecendo com você. Acho De que você isso é o pior, não é, amiga? pior, nossa, super, porque você começa a achar que o problema é você. Na verdade, é a pessoa que tem problema. Ela é uma pessoa falsa, uma pessoa que não sabe ser amiga mesmo, e você começa a ficar se perguntando por que está acontecendo esse tipo de situação. E aí, cortando um pouco para a nossa realidade também, que a gente falou num podcast anterior aqui, que é sobre mulheres, a gente que é do grafite, a gente também sofre questões com amizades no masculino, por conta da gente também, muitas vezes, ter feito uma caminhada diferente, ter acendido um pouquinho mais que o seu amigo, que virou colega. Eu tenho muitos amigos homens que eu tive uma convivência por um período muito grande, que eu sofri muito com esse término de amizade, mas que depois eu entendi que hoje eles são meus colegas, sabe? Sim, E a nossa amizade, assim, pelo menos para mim, era uma amizade verdadeira. Mas depois, com o tempo, eu percebi que essas pessoas tinham que sair da minha vida mesmo. E tá tudo bem, essas pessoas terem que sair. Só que é um processo muito doloroso. É um processo. sim. Quando você rompe a amizade também é difícil, né? É um término, né? Não deixa de ser um término, porque as pessoas colocam o término só ali nas questões românticas, e não é só ali que eles acontecem. Não Né? mesmo. Por exemplo, eu já tive que terminar com um cliente, por exemplo. Já tive término com um cliente, que era uma pessoa que eu tinha uma boa convivência, mas para trabalhar era impossível. E aí eu falei, olha, para eu continuar conseguindo ser sua amiga ou ser alguém que conversa com você, eu não consigo trabalhar com você, não dá. E terminamos ali, né? Tipo, então hoje eu estou terminando com você. E existe também o término de amizade, né? Sim. E às vezes o problema maior, na minha opinião, do término de amizade é que na grande maioria das vezes ele não é um término declarado, Não, né? é, É é isso uma que eu acabei de falar. A é gente isso, às vezes só se é afasta para não ter que entrar em discussão e entrar em alguns assuntos difíceis, mas eu penso assim que quando aconteceu essa situação comigo de ter conversas difíceis, foi super libertador também. exato, porque aí você já falou, é o que eu ia dizer é isso. Quando não é declarado, é muito mais sofrido, porque você fica no término, o outro nem sabe que você está terminando com ele. Às vezes até sabe, mas está ali, né? Naquele lugar da ignorância entre diversas aspas, né? Sim. E aí, você não ter esse ponto final é muito complicado, né? Porque você passa esse período de angústia mesmo, porque dá uma sensação muito ruim. Agora, se as duas pessoas sentam, conversam e falam, pontuam, dão todos os pingos nos is, às vezes acontece de nem terminar, porque é o que você. O que você fez com as suas amigas, vocês entendem os pontos de vista uma das outras e
beleza, isso afirma a situação, né? Ou realmente estoura ali e fala, ó, realmente não dá mais. E é isso, né? Só que na grande maioria das vezes, quando é amizade, muito raramente é dessa forma que acontece, assim, tipo, porque entra nesse lugar de, eu não quero me expor, eu não quero. É isso, fica difícil. É E muito aí, complicado. o que resta mesmo é você olhar para você mesmo e fazer a avaliação. Essa amizade vale a pena? A avaliação que eu faço sempre na minha vida é: quem vai ficar, gente, são as pessoas que eu quero estar perto, as pessoas que eu escolhi da minha vida para compartilhar a minha casa, os meus momentos felizes. Essas são as pessoas que eu torço por elas e elas torcem por mim, porque é importante isso. Muito importante a gente lembrar que a amizade que torce por nós é verdadeira. Minha mãe falava uma coisa, e minha mãe fala, na verdade, ainda, que é: todo mundo quer te ver bem, mas ninguém quer te ver melhor do que ele, né? Então, assim, eu acho que seu amigo, de verdade, ele não liga se você... Não liga. Entendeu? Porque é uma conquista que é muito sua também, né? Tipo assim, o seu amigo conquistou, você conquistou com ele, né? Tipo, é diferente, você entende a luta do outro ali no dia a dia. É muito diferente, assim, é total diferente a situação. E é aquilo, né? A amizade é a família que a gente escolhe, né, amiga? Tipo, não é outra coisa. Isso é perfeito. Realmente, é a família que a gente escolhe. E se a gente escolhe, a gente tem que ser seletivos, né? Eu acho isso. Então, essa coisa da baixa manutenção de amizade, acho que não cabe muitas mais. Eu acho que é meio estranho falar sobre isso. Eu acho que é mais isso. Amizade é amizade. E ela tem que ser verdadeira, e a gente tem que escolher as pessoas que a gente quer conviver nessa vida e dividir esses momentos mais legais que a gente tem, né? Sim, porque a amizade, às vezes, está ali, o grande amor da sua vida. Nem é um amor romântico, é um amigo, né? Então, o que você fala assim, nossa, essa pessoa é meu irmão, é o que você falou, né? Então, é sobre isso, assim. Não vai te julgar. A pessoa que é amiga, ela não vai te julgar. E quando vocês se encontrar, vamos supor que você tem um amigo ou uma amiga que mora longe de você, né? Em outro país, por exemplo, em outro estado. Mas quando você se encontrar, vai ser como se fosse ontem. Isso é tão legal. Isso eu acho uma verdadeira amizade, assim, sabe? Que não Total. precisa. É a amizade que você não sente o peso da cobrança. Parece que você está sempre junto. E que você Exato. é você do jeito que você quiser. Seja você louco, seja você normal, enfim, descabelado, com a melhor roupa, enfim. Do jeito que Exato. você estiver, a pessoa vai te aceitar. Para mim, Total. amizade é isso, sabe? Total. Vamos para as nossas dicas finais? Vamos. Encerrar, porque eu acho que a gente falou muito bem falado hoje. E outra coisa, se vocês são amigos de amigos e tem problemas de amigos, bota aqui nos comentários, comenta pra gente, tanto aqui no Spotify, quanto também no YouTube e também nas nossas redes sociais, como é para vocês a relação aí de amizade e tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Exatamente, gente. Dão aquela aquecida nas nossas redes, porque a gente está precisado ainda. E ainda somos bebezes. Por favor, vamos colaborar com essas bebezes idosas aqui. Bom, amiga, o que você vai indicar? Depois das suas indicações, eu indico as minhas. Tá bom. Hoje eu vou indicar um artigo da revista Cláudia que eu achei sobre amizades de baixa manutenção são válidas, entenda o que é. E aí eu peguei um trecho desse artigo para falar para vocês aqui, para destacar aqui, que eu achei super legal de ler, que foi até pontuado por uma psicóloga, né? Que muitos não percebem que amizades verdadeiras não são sobre frequência de encontros ou conversas, mas sim sobre a qualidade dessas trocas. Exato. E a segunda coisa que eu quero indicar aqui é um outro artigo também do UOL Universa, que é na parte de opinião, que a jornalista Cris Gutierrez, ela fala, né? Ela fez um vídeo falando sobre amizade saudável
é afeto, resistência e onde existimos sem justificar nada. E aí ela fez uma reflexão que eu quero deixar aqui para vocês, que eu achei muito interessante. Ela estava fazendo reflexão, pensando se os homens estão falando sobre esse assunto por conta da broderagem, que não é colocada em questão ou à prova, mas a amizade colocada à prova é a amizade feminina, por sermos estimuladas a se rivalizar. E aí fica também aí essa dica para vocês irem lá e depois vocês veem e falem a opinião que vocês acharem melhor. Eu achei legal esses dois, porque me traz justamente essas reflexões que a gente trouxe aqui hoje nesse podcast. A Cris trouxe reflexões, a Cris trouxe assunto para vocês se aprofundarem no tema, e eu vou trazer um lugar para vocês se divertirem com o tema, né? Eu vou trazer aqui para vocês uma série espanhola, chama Valéria. É uma série de uma escritora que ela tem 3 grandes amigas ali, tipo uma coisa Sex and the City, só que versão espanhola, e muito mais divertida e despojada e muito menos capitalista do que Sex and the City. A Valéria escreve livros e ela tem essas amigas e ela tá vivendo um momento muito louco na vida dela, e essas amigas também estão vivendo seus momentos dentro, cada uma da sua carreira, da sua realidade. E é muito legal porque elas vivem isso intensamente juntas, assim, é muito bacana. Tinha uma outra série espanhola que eu queria trazer, mas eu esqueci o nome, então eu vou deixar só a Valéria mesmo aqui para vocês inicialmente. Quando eu lembrar o nome da outra, aí eu falo em algum outro episódio. Mas fica a Valéria aí, que é uma série sobre amigas muito legais, assim. Vocês vão curtir. Tem uma também, que essa é para rir, tá? Essa é para rir muito, que chama Amizade Dolorida. O nome da série é esse. As duas são na Netflix, tá, gente? Que é uma dominatrix e seu amigo, que também acaba virando ali. Enfim, gente, assistam, porque é muito engraçada. Tem 2 temporadas, é sensacional. Legal, eu vou ver, Lia. Assista, amiga, é muito divertida mesmo. Tem uma estética muito legal. Não é uma série de sexo, tá, gente? Não fiquem achando ali que não teremos cenas calientes e grandes coisas. Não, é uma série divertida, real, assim. É muito engraçada. Legal. E, gente, chegamos a mais um final de um podcast. Então, vou pedir para vocês que chegaram aqui escrever a hashtag Amizade Verdadeira. Sim. E, por favor, siga a gente nas redes sociais. Bastidores e Bafos em tudo, tá, gente? No Instagram, no TikTok, no YouTube e aqui no Spotify. Valeu demais a audiência, por escutarem a gente. Não esqueçam de fazer tudo o que a Cris já falou para vocês. Compartilhem. Mais do que comentar e qualquer coisa do gênero. Mandem, espalhem a palavra de Bastidores e Bafos por aí, hein? Manda para todo mundo. E um beijo para vocês e até a próxima. Foi. Tchau. Beijo. Tchau.